Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional classificado na Copa do Brasil e já pensando para frente, pensando na decisão contra o Juventude pelo Campeonato Gaúcho. E eu quero atualizar o que aconteceu no dia do Inter hoje lá no CT do Parque Gigante e também sobre uma entrevista reveladora do goleiro Sérgio Rocher. Então fica comigo depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal a gente tem muitas informações do Internacional para trocar por aqui, sempre com a força da Zapay, aplicativo gratuito que você paga o seu IPVA 2024 com desconto de até 20% e parceladinho no cartão de crédito lá no aplicativo da Zapay. Também tem o cupom COLAR20 que te dá 20% de desconto nas taxas do parcelamento. É rápido, é seguro, não tem muita burocracia, então chama eles. Ou melhor, é só baixar o aplicativo, né? Botar tua placa ali, pagar o teu IPVA de forma muito rápida e segura com a Zapay, tá bom? Link na descrição aqui do vídeo. Inter já de volta a Porto Alegre depois da classificação contra o Nova Iguaçu, 2-0 ontem lá em Brasília. Acompanhei o jogo no Mané Garrincha, 7 mil colorados estiveram, né, na capital federal para o jogo decisivo, né, da Copa do Brasil, jogo que foi difícil, tá? O Inter, claro, teve um domínio, teve uma supremacia em relação ao adversário e precisava, né, fazer o resultado, acabou fazendo e está na próxima fase, né? Fase de número 3 da competição, agora em sorteio, né? Onde entram os times da Libertadores da América. Mais pra frente a gente fala sobre isso. O fato é, tá? O Inter ganhou uma premiação da CBF por conta dessa classificação. 1.700.000 reais entraram já no cofre do Inter, né? Por conta do pagamento da CBF, que paga diferentes moldes, né? Para o time da Série A um valor, para o time da Série B é outro, para os times sem divisão é outro valor. E o Inter, né? É um dinheiro bem-vindo, é um dinheiro que praticamente pagou a liberação antecipada do Rafael Borré junto lá ao Werder Bremen da Alemanha. Então, uma classificação celebrada, o Inter segue vivo na Copa do Brasil, a 10ª vitória consecutiva do Internacional na temporada envolvendo Copa do Brasil e Campeonato Gaúcho. O Inter jogando bem, com estreias ontem do próprio Borré, do Fernando, ainda tem o Thiago Maia por jogar. O Bernabé hoje chegou em Porto Alegre, fez o seu primeiro treino sob o comando do Eduardo Cudê e junto dos demais companheiros, mas é claro que o Inter já se prepara para o jogo de domingo, 4 da tarde, contra o Juventude, jogo lá no Alfredo Jaconi, jogo de ida da semifinal do Campeonato Estadual. Não tem vantagem para ninguém ainda, né? Até porque é o jogo de ida. E o Inter tem boas notícias, né? O mercado voltou ontem, apesar de ter ficado o jogo todo no banco de reservas. Não terá os reforços para agora, né? Afinal, eles voltam a jogar somente em abril pelo Inter. Aliás, né, o Borré acabou sendo convocado ainda também para a seleção colombiana. Vai jogar alguns amistosos em 23 e 26 de março. Então vai pegar um pouco de ritmo de jogo, pelo menos isso, né? Uma notícia positiva. A gente fica na dúvida sobre o Valência, né? O herói da classificação, fez 2 gols ontem, ainda não saiu a lista da seleção equatoriana. Se ele for convocado, pode ser que ele fique de fora do jogo de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho, aí sim no estádio Beira-Rio, jogo que ainda não tem data marcada. Então há uma esperança de ter o jogador aqui no estádio Beira-Rio para esse confronto decisivo. Dá para projetar o time do Inter muito parecido com aquele que eliminou o São Luís, né, nas quartas de final, com o Antony no gol, Bustos e a dupla de zaga Vitão e Robert Renan, ou Mercado podendo aparecer, já que o Igor Gomes segue fora, René, né, na lateral esquerda, Arangues, Bruno Henrique, Maurício Wanderson, Alan Patrick e o Valência. Não tem muito mistério para fazer o Cudê, afinal as alternativas que ele ganhou, ele já perdeu, né, por conta do regulamento da Federação Gaúcha de Futebol. A gente fica na guarda aí para mais desdobramentos. O Inter que chegou hoje pela manhã, treinou à tarde, então hoje, quinta-feira, tem o treino da sexta e o do sábado. O Inter que viaja após o treino de sábado para Caxias, concentra e no domingo joga na Serra Gaúcha. Quero falar também, gente, sobre Sérgio Rocher. Afinal, ele deu uma entrevista para a Rádio Carve Deportiva, lá do Uruguai, e isso é muito rotineiro, né? Os jogadores da seleção, né, falarem com rádios locais. Ele diz o seguinte: a recuperação está avançando. É claro que é um processo um pouco mais lento. Depende da avaliação hoje, mas já estou me sentindo bem clinicamente. Alguns movimentos ainda me incomodam, mas imagino que daqui uma semana já poderia estar pelo menos começando a fazer mais quedas. Em 3 semanas devo estar indo ao campo. Se a gente for pegar 3 semanas, né, o Inter joga essa semana contra o Juventude, né, no fim de semana. Na outra semana não tem jogo de Copa, então o Inter volta a jogar, quem sabe, só lá no fim de semana. O jogo de volta
da semifinal do Campeonato Gaúcho, e aí na outra fecharia as 3, que é o prazo que a gente está trabalhando, as finais do Campeonato Gaúcho, caso o Inter se classifique contra Grêmio ou contra Caxias. O Rocher, ele não deve ser convocado, tá? Conversei ontem com algumas pessoas do staff do Internacional que me disseram que ele não deve aparecer na lista do Bielsa, tá? Para os jogos contra a Seleção Basca e contra a Costa do Marfim. O Bielsa quer priorizar quem está jogando. O Rocher ainda não atuou na temporada por conta dessa lesão e não deve ser lembrado neste momento. Então o Inter está realmente trabalhando para tê-lo na final, né, caso chegue lá, passando pelo Juventude. E aí, claro, né, há uma lamentação grande nos bastidores, né, pelo imbróglio e pela demora que o Flamengo teve para liberar o Thiago Maia, né, de toda a treta que teve lá com o Werder Bremen pela liberação do atacante colombiano. Então, sim, tem muita questão envolvida nos bastidores. O Inter trabalhou bastante para ter esses jogadores, mas infelizmente não deu. Mas o Inter vem dando conta do recado também no Campeonato Estadual. Então, 3 semanas é o prazo que o Rocher coloca para estar em campo pelo Inter novamente. Tá bem? Não esquece de passar na KTO.com, afinal os jogos movimentados ontem, né? O Botafogo classificado para a Libertadores, Bragantino pode ser adversário do Inter na Copa Sul-Americana, outros jogos acontecendo na Europa e, claro, né? Fase decisiva dos campeonatos estaduais. Usa o código do Colar lá na KTO para ganhar 20% de bônus no teu primeiro depósito. Tá bem? Aquele abraço e a gente se vê. Fui!